Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao nosso canal, sejam bem-vindos a mais um comentário acerca do conteúdo da Bíblia Sagrada. O nosso canal disponibiliza comentários acerca de quase todos os livros da Bíblia. Nós iniciamos no livro de Gênesis e hoje estamos estudando o livro Atos dos Apóstolos. No assunto de hoje, estudaremos acerca da ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo. O livro de Atos inicia com a afirmação de que Lucas havia registrado tudo o que Jesus começou, não somente a fazer, mas também a ensinar, mediante mandamentos dados pelo Espírito Santo, até que chegou o dia de ser recebido acima no céu. A Bíblia Sagrada diz que após a ressurreição de Jesus, ele ainda permaneceu 40 dias sobre a terra, dando provas infalíveis e incontestáveis acerca da sua ressurreição. A Bíblia Sagrada então diz que dentro deste período o Senhor dá uma ordem aos seus discípulos para que permanecessem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos do poder. A soma da presença desses dois personagens, o Messias, mais a descida do Espírito Santo, faz lembrar a promessa do profeta Zacarias acerca da restauração de Israel. Por esta razão, faz muito sentido que os discípulos perguntassem ao Senhor se ele restauraria Israel naquele tempo. Qual tempo? O tempo da descida do Espírito Santo. Então Jesus, respondendo à pergunta dos seus discípulos, ele diz que a presença do Espírito Santo naquele momento não era para restaurar a Israel, porém era para dar poder aos apóstolos para que estes pudessem executar o papel de testemunhas da ressurreição e da vida de Jesus, para que o Evangelho pudesse alcançar até os confins da terra. É depois de todo esse registro do evangelista Lucas que ocorre o evento da ascensão. Vamos ver agora o que significa a ascensão de Cristo. Temos à nossa frente o conceito da ascensão de Cristo. É um evento na vida de Jesus ocorrido 40 dias após a ressurreição, em que foi elevado ao céu com seu corpo físico, na presença de 11 de seus apóstolos. Atos, capítulo 1 e versículo 9. O evangelista Lucas, ao escrever o primeiro volume do seu livro, o Evangelho de Lucas, ele finaliza falando acerca do assunto a ascensão de Cristo. E quando ele inicia o segundo volume do seu livro, o livro Atos dos Apóstolos, ele retoma o raciocínio acerca da ascensão de Cristo e temos em Atos dos Apóstolos o melhor relato acerca deste assunto. Verifiquemos a forma com que Lucas registrou este acontecimento. Jesus foi levado para o céu diante dos seus discípulos. Então, uma nuvem o cobriu e eles não puderam vê-lo mais. Eles ainda estavam olhando firmes para o céu enquanto Jesus subia, quando dois homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do verso 9 ao 11. Uma informação que se reveste de grande importância neste assunto é que, embora este evento seja rodeado por acontecimentos sobrenaturais, ele não é uma visão.
O que aconteceu entre Jesus, os discípulos e os dois anjos foi um acontecimento real, por isso este acontecimento é um evento histórico. O primeiro propósito da ascensão de Cristo é marcar o fim do seu ministério terreno. Jesus, depois de ter ressuscitado, poderia ter simplesmente sumido da presença dos discípulos, ou ele poderia apenas ter avisado os discípulos que não seria mais visto. Porém, o Senhor fez questão de preparar todo um contexto no momento da sua despedida, para que os discípulos pudessem ter a certeza de onde Jesus estaria a partir daquele dia. Quando o Senhor subiu ao céu, com o testemunho visível dos seus discípulos, o Senhor deu aos seus apóstolos a convicção de que a partir daquele momento o Senhor estaria no céu e a partir daquele momento ele estaria encerrando o seu ministério terreno. O segundo propósito da ascensão de Jesus é a glorificação do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada nos mostra que desde o seu nascimento até a sua morte, os evangelhos registram o período da sua humilhação. Após a sua ressurreição somada à ascensão, o nosso Senhor passa a viver um novo período, que é o período da sua glorificação. Como um príncipe, ele sobe perante Deus, levando todas as vitórias que ele conquistou na terra. Ele vence o mundo, ele vence o pecado, ele vence a carne, ele vence o diabo, cumprindo a vontade de Deus sobre a terra. O Senhor agora é coroado para tornar-se rei de toda a terra. Ou como ele mesmo disse em suas palavras, agora é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Esta nova fase é a fase da glorificação de Jesus, aonde ele reina sobre todos os reinos, físicos e espirituais, mortais ou imortais. A Bíblia Sagrada diz que Jesus retoma a mesma glória que ele tinha antes da criação do mundo. O terceiro propósito da ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo é marcar o início do seu ministério celestial. Se a ascensão marca o fim do seu ministério na terra, também marca o início do seu ministério celestial. Entre muitas coisas que o nosso Senhor faz a favor dos homens até o dia de hoje, ele disse para nós que ele iria para o céu para nos preparar lugar, para que onde ele estivesse, estivéssemos nós também. Um outro ministério que o Senhor exerce no céu a nosso favor é a intercessão. Certamente, este é o ministério que ele mais exerce, ou pelo menos é o que nós mais precisamos que ele esteja ao nosso favor. Precisamos entender que a intercessão de Jesus não é uma tentativa de justificar os nossos pecados, porque na verdade isso seria uma causa perdida. O modo em que o nosso Senhor intercede por nós é mostrando para Deus que ele já pagou o preço pelo nosso pecado. E se ele já pagou o preço, então que esse preço não fosse cobrado novamente para nós. Assim, o Senhor intercede por nós. Primeiramente, vamos falar sobre alguns elementos acerca da ascensão de Cristo, que é muito importante dentro do texto bíblico. Temos aí à nossa frente uma imagem do que seria a Capela da Ascensão. Supostamente, este seria o local em que o nosso Senhor subiu para o céu.
A localização exata desta capela é uma das elevações do Monte das Oliveiras, que foi de onde o nosso Senhor Jesus subiu. No evento da ascensão de Cristo, nós percebemos ali presente elementos humanos e não humanos registrados pelo evangelista Lucas. Os elementos humanos ali presentes se trata dos 11 apóstolos de Cristo, que por causa da morte de Judas eram apenas 11, e Matias ainda não havia assumido seu lugar. Supostamente, Matias também teria assistido à ascensão de Jesus, uma vez que para substituir a Judas, um dos critérios era ter participado da ascensão. Os elementos não humanos na ocasião da ascensão, nós temos uma nuvem e temos também 2 anjos. A nuvem, nós acreditamos não se tratar de uma nuvem comum, feita de vapor de água, mas seria uma nuvem de glória. Se estivermos certo, esta nuvem de glória seria a Shekinah, a manifestação visível do poder de Deus, a mesma nuvem que aparecia tanto no tabernáculo como também no templo de Salomão. Esta nossa convicção vem da mensagem dos anjos, que disseram que assim como ele subiu, ele iria voltar. E quando o Senhor volta, diz a Bíblia, ele volta em uma nuvem de glória. Portanto, ele também teria subido em uma nuvem de glória. O outro personagem não humano na ascensão seriam os 2 anjos. Os anjos sempre estiveram presentes na vida de Jesus, desde o seu nascimento até a sua ressurreição. Logo, a ascensão também seria um momento propício para que os anjos estivessem lá. Nesta ocasião, os anjos serviram tanto como testemunhas da ascensão, mas também como intérprete daquele poderoso evento. Vamos falar agora sobre a natureza de Cristo na ocasião da ascensão. Meus irmãos, o texto bíblico não nos deixa nenhuma dúvida de que a ascensão possui uma natureza espiritual e sobrenatural, porque uma série de eventos espirituais ocorreram naquela ocasião. Mas quando pensamos em Cristo, nos fica a pergunta: qual era a natureza do corpo de Cristo na ocasião da ascensão? Meus irmãos, o corpo que Jesus subiu ao céu é o mesmo corpo que ele exerceu o seu ministério, morreu e também ressuscitou. O corpo que foi elevado ao céu era um corpo físico, porém um corpo melhorado. O corpo de Jesus não estava sujeito nem ao tempo e nem ao espaço. A Bíblia Sagrada diz que ele atravessava a parede, assim como sumia na presença dos seus discípulos. Portanto, era um corpo superior ao nosso, mas ainda assim era um corpo físico. Tão físico que Tomé pôde tocá-lo, tão físico que Maria pôde adorá-lo tocando no seu pé, e tão físico que ele comia pão e peixe. Logo, o corpo que foi elevado ao céu possuía ainda uma natureza humana, assim como possuía uma natureza espiritual, por ser um corpo melhorado. Paulo, escrevendo a Timóteo no capítulo 2 e versículo 5, ele nos dá a certeza de que Jesus, homem, ainda está no céu e intercede por nós. Diz o texto: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Olha como ele finaliza o texto. Ele poderia dizer Jesus Cristo, Deus, mas ele diz que o mediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo, homem, ou seja, um Jesus Cristo humano.
Portanto, não há dúvida que na ocasião da ascensão de Cristo, a natureza do corpo de Cristo era tanto física como espiritual. Vamos falar agora sobre a interpretação da ascensão. O texto bíblico nos diz que os discípulos estavam no Monte das Oliveiras, com seus olhos fitos, olhando para o céu, quando de repente perceberam que havia anjos que já estavam entre eles, e os anjos lhes disseram as seguintes palavras. Acompanhe na sua tela. Esse Jesus não era outro Jesus, era esse. Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir. Ele há de vir como? Assim como para o céu o viste ir. Trago aos meus irmãos a palavra revelada pelos anjos e a interpretação que os mesmos deram para o evento da ascensão. Os anjos disseram, na coluna de interpretação, assim como o viste subir do Monte das Oliveiras, também havia de vir no Monte das Oliveiras. Assim como ele subiu de forma visível, assim também há de vir de forma visível. Assim como o viste subir abertamente ou publicamente, ele também há de vir de forma aberta e pública. Assim como ele subiu para o céu, assim ele há de vir do céu. Assim como ele subiu nas nuvens, assim também ele há de vir nas nuvens. Meus irmãos, o único contexto bíblico que cumpre de forma integral cada detalhe da ascensão, conforme eu acabei de lhe mostrar, é um evento que a Bíblia Sagrada chama de a segunda vinda de Cristo. Momento em que o nosso Senhor desce para resgatar Israel, prender o diabo por 1000 anos e instaurar o reino milenar. O próprio Senhor Jesus, falando acerca deste dia, ele disse assim, em Mateus capítulo 24 e verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Somado à referência de Zacarias, capítulo 14, versículo 4, a Bíblia diz que o Senhor vem e vai descer sobre o Monte das Oliveiras, cumprindo de forma integral cada detalhe predito pelos anjos na ocasião da ascensão. Falando agora acerca dos benefícios da ascensão de Cristo, o primeiro benefício eu gostaria de lhe mostrar em Efésios capítulo 4 e versículo 8, que diz: pelo que diz, subindo ao alto, olha aí a ascensão, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. O primeiro benefício da ascensão para nós é que ele levou cativo o cativeiro. O que é o cativeiro? O cativeiro é uma prisão. Então, o que a Bíblia está dizendo para nós é que Jesus prendeu a prisão que nos prendia. Existem muitas interpretações para este texto. Porém, quero vos trazer duas que são bastante eficazes biblicamente e não se contrapõem. Primeira interpretação: este cativo ou este cativeiro poderia estar se falando acerca do pecado, pois o pecado era uma prisão que nos prendia, mas em Cristo Jesus alcançamos a libertação dos nossos pecados. Jesus prendeu o pecado e nos libertou dele. A segunda interpretação para o cativeiro é que pode ser também o lugar dos mortos.
uma vez que a Bíblia diz que aquilo que conhecemos como seio de Abraão já foi geograficamente ao lado do inferno e que o nosso Senhor Jesus, na ocasião da sua ascensão, ele teria pegado este lugar que hoje chamamos de seio de Abraão, tirou do lugar do inferno e levou até o terceiro céu, levando cativo o cativeiro. Meus irmãos, independente de quais das duas interpretações você queira considerar como certo, o certo é a ascensão de Jesus trouxe aos homens o benefício tanto contra o pecado como também contra a morte. Um segundo benefício que a ascensão de Cristo trouxe a nós também está no contexto de Efésios capítulo 4, o mesmo versículo de número 8. Olha o que diz o texto novamente. Pelo que diz, subindo ao alto, falando da ascensão, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O segundo benefício da ascensão de Cristo foi que o nosso Senhor distribuiu dons ministeriais no meio da igreja. E o próprio contexto, no versículo 11, diz para nós que dons são esses. Ele diz, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Perceba que os dons ministeriais também são benefícios que a ascensão de Cristo trouxe a cada um de nós. O terceiro benefício da ascensão de Cristo para nós é a outorga do Espírito Santo. Eu deixei este tópico por último, não porque seja menos importante, mas porque, na verdade, ele é o mais conhecido entre todos os benefícios. A Bíblia Sagrada diz que após o Senhor ter subido ao céu, o Espírito do Senhor desceria, e isto ocorreu registrado em Atos capítulo 2. Os discípulos foram cheios do Espírito Santo, usufruindo de visões de línguas repartidas como que de fogo, e começaram a falar em outras línguas. O apóstolo Pedro, tentando explicar este poderoso evento, ele diz que se tratava de uma promessa que o Senhor tinha dito que iria se cumprir após a sua ascensão. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e versículo de número 33, Pedro diz, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, olha a ascensão aí, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, o que Jesus fez? Derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Pedro estava dizendo, antes de subir, ele prometeu que depois que subisse, o Espírito Santo desceria. E este evento, chamado de Pentecostes, é prova e benefício da ascensão de Jesus. A ascensão de Jesus era um dos pré-requisitos para que o Espírito Santo viesse à terra. Isso está registrado em João, capítulo 16 e versículo de número 7. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, disse Jesus, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. O que Jesus está dizendo claramente para nós é que ele precisava subir para o Espírito Santo descer. Meus irmãos, este certamente é um dos maiores e extraordinários benefícios que a ascensão de Cristo trouxe a cada um de nós. Meus irmãos,
Para finalizar o nosso comentário, eu gostaria que o assunto Ascensão de Cristo causasse em nós a mesma alegria que causou nos discípulos de Jesus. A Bíblia diz em Lucas, capítulo 24, verso 51, a respeito de Jesus, disse: E aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou deles e foi elevado ao céu. Olha a reação dos discípulos. E, adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. Meus irmãos, a consciência e o aprendizado que nós acabamos de adquirir acerca da ascensão de Cristo possa promover em nós um desejo de adorarmos ainda mais o Senhor, sabendo que Ele cumpriu tudo aquilo que Ele veio fazer na terra. E a sua ascensão dá para nós a certeza de que Ele foi para o céu para poder fazer cumprir tudo aquilo que Ele nos prometeu. Isso está registrado em Efésios 4:10. E para completar a nossa alegria, a ascensão de Cristo é a prova e a certeza de que assim como Ele subiu, assim também voltará. Quero aqui agradecer a sua audiência, muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Se você ainda não for um inscrito, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para que quando nós viermos a postar um novo vídeo, o YouTube já vai lhe comunicar em primeira mão. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu ministério, Deus abençoe a sua família e até o nosso próximo comentário, se Deus quiser. Meu irmão, muito obrigado a você que permaneceu conosco até o final deste vídeo. Deixe o seu like aqui no nosso canal, faça também um comentário e se você ainda não é um inscrito, inscreva-se no nosso canal e faça parte da nossa história. Acione também o sininho, dessa forma o YouTube irá lhe comunicar assim que postarmos um novo vídeo. Você pode ser também um colaborador do nosso canal. Através do nosso Pix, você pode ajudar na manutenção e na qualidade dos nossos vídeos. Seja um colaborador voluntário e Deus o abençoe.